Fala, meu povo! Fala, meu povo! Bom dia! Hoje eu tô muito com uma preguiça, assim, verão. Sabe aquele dia que você acorda, tá quente, e aí você tá cansado, e aí você tá com sono, e aí você tá tipo... Só um minutinho, mundo, rapidinho que eu já vou. Eu tô assim. Bom dia! Bom dia. Ontem não teve vídeo. É. Sabe por quê? Por quê? Porque ontem, para quem tá acompanhando todo o calendário da Advento do Panda lá no Instagram, Sim. sabe que segunda foi aniversário dele. Isso. E que ontem, terça-feira, foi aniversário da mãe dele. É. Eles fazem aniversário nos dias 30 e 31 de janeiro. Pra quem tá vendo aí em outro momento da vida esses vídeos. E ontem a gente foi lá pra Itaipuaçu, em Maricá, norte do Rio de Janeiro, região norte do Rio. E a gente foi de carro, né? A gente saiu daqui, a gente mora na região norte, sul. Direção Minas ou direção Espírito Santo? Direção Espírito Santo, que é o norte, de fato, né? Isso. Minas não tá sendo norte, é leste. É leste? Não, é norte também. Não, é pro lado, Minas. A lateral toda do Rio de Janeiro, leste, é São Paulo, cara. São Paulo é sul. A gente encosta no Minas Gerais, na pontinha do Rio. São Paulo é sul. E oeste. Não. Que não. Não é oeste, é sul. E oeste. É sul, sim. E plus oeste. Acho que não. Porque ele é gigante em comparação ao Rio de Janeiro. Mas ele é todo pro sul. Não, a gente não fica em cima. O Rio de Janeiro é uma tripinha. Isso que fica a leste de São Paulo. A galera da Zona Leste tá dando high five com a gente aqui, cara. Não tá, não. Mentira. Aqui, mentira. Pelo menos não prestou atenção na aula de geografia. Ah, tá. Mas ontem a gente foi andando. A gente foi de carro. Opa, por que será que você pensou em ir andando? Tem um easter egg vindo aí, hein? Esse Opa. negócio de ir andando. Será que eu vou andando pra algum lugar? Você jogou pro universo, o universo joga de volta pra você, hein? Fiquem no aguardo que eu explico muito em breve. Mas fomos para Itaipuaçu. E o Rio de Janeiro... Continua lindo. E engarrafado. Porque ontem a gente pegou engarrafamento em 100% das rodovias que a gente Cara, entrou. a gente levou quase 4 horas num percurso. Mais de 4 horas? A gente saiu às 8 daqui de casa. Num percurso que levaria 1h30. Era pra gente chegar de manhã, pra ficar lá, curtir o dia. Nossa. Piscina. Panda, né? Eu não gosto de piscina. Piscina, essas coisas todas. Chegamos quase 1 da tarde. Né? Absurdo. Pegamos muito trânsito. Inclusive, a gente começou a gravar o vídeo de ontem no carro. Mas aí o calor, o estresse, o engarrafamento, o atraso, a gente largou o vídeo no meio e nunca mais voltamos. Então vamos conversar aqui, porque eu quero contar uma coisa pra vocês e quero ver se o Panda abre um pouco mais suas descobertas e seus sentimentos. A gente já falou sobre isso em vários lugares diferentes, em vários conteúdos diferentes, mas vou dar um breve resumo aqui pra quem não sabe. E aí vocês vão entender qual é a minha reflexão desse dia, porque a vida é muito louca. Essa é a conclusão de hoje, tá? A vida é muito louca. Lembra que eu falei há alguns vídeos atrás, fiquem atentos aos sinais? Sim. Pois bem, quando eu ouvi isso na pós-graduação, eu virei a psicopata dos sinais. Isso. E aí talvez eu até observe demais os sinais, entendeu? Para além da existência dos sinais. Mas eu tô aqui, sendo a observadora de sinais da vida. É isso aí, a sinalizadora. Panda Mendes nasceu de um casal inusitado. A mãe dele tinha 42 anos e o pai dele tinha 72 anos. Então, assim, né? Casal inusitado. Só que a mãe do Panda Mendes... Não é estranho me chamarem de panda? Uma parada rara de acontecer? Ou de rara de se manter? Tá em extinção? Raro. Panda é raro. Panda é raro. Eu sou raríssimo. Você colocou na caixinha rara agora. Vocês que me colocaram. Mas... Eu não me chamo de panda. Te chamaram, né? Me chamaram. É verdade. Mas o pai do Panda, seu Gumercindo, para os íntimos... Não, para os íntimos Cindo. Para os íntimos Cindo, aparentemente. Ele não era o primeiro casamento dele. Não era o primeiro relacionamento dele, né? Ele foi casado durante muitos anos da vida dele. Teve um monte de filhos, etc. E essa esposa dele, primeira, faleceu. Um tempo depois, ele conheceu Dona Malvina
E se conheceram do tipo, negócio chocolate com pimenta, paixão violenta. Eu queria chegar nessa parte. Ah, entendi. Assim, como é que é? Não, é paixão Violenta. assim. Eu acho que é assim violenta, não é? Se você sabe a música, coloca aqui, porque agora eu já não sei. Mas eu só queria dizer que foi aquele negócio antigo, repentino. É. Porque isso foi na década de... Quase Jane Austen. Quase Jane Austen. Foi na praça, ela tava comprando pão... Não, ele tava comprando pão. E ela tava vendendo livros. Ela tava vendendo livros na praça. E aí ele passou com o fusquinha dele e falou... Pé, pé. Olá, moça bonita. Essas coisas assim. Aham. Taurino, né, gente? Sabe jogar um charme. Eita. E aí... Se acha? Opa, algo ficou pronto, totalmente. Eu tô com a cara inchada porque eu literalmente acordei agora, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Aí, Panda Mendes nasceu dessa paixão aí nova. Só que tem uma curiosidade muito divertida. O seu Gumercindo, pai de Panda, pai de menino Panda, ele chamou o afilhado dele, Isso. na época, Pra ser meu padrinho. que já era casado, para ser padrinho de Panda Mendes. Isso. Então, os padrinhos de Panda Mendes são o afilhado, né, e a esposa do pai dele. E, na época, Panda Mendes tinha, 0 neurônios para computar coisas, porque era apenas um nenê. E aí ele acabou sendo batizado, tá? Mas nunca teve uma relação. Por quê? E aí é um outro parênteses. A família de seu Gumercindo, da primeira esposa, toda a família dele, não ia muito com a cara de Dona Malvina, entendeu? Porque foi tudo muito rápido. A senhorinha faleceu, a primeira esposa de Gumercindo, e meio que um mês depois, Gumercindo já conheceu Dona Malvina. Isso. O povo pensava o quê? Que o senhorzinho ia viver o resto da vida em luto. É. Mas o senhorzinho botou o quê? A roda pra girar. Ele falou, vamos girar essa roda aqui que não estamos mortos. Eu não morri. Taurino continuou vivo. É. Vivíssimo. E aí, os padrinhos do Panda são essas pessoas da primeira família do Panda, né? Isso. E Panda encontrou com eles assim, gente. Como assim da primeira família? Da primeira família do seu Gumercindo, Isso. não do Panda. Mas é a única família É a que ele única teve. família, na verdade, né? Porque ele era sobrinho de ser filho do irmão do seu Gumercindo. Uhum. E aí é afilhado. Bom, mas por que eu quero falar isso? Porque ontem, no dia do aniversário de Dona Malvina, durante a pandemia rolou um approach do Panda com os seus padrinhos. Sim, via sim. Instagram. Isso. Tudo intermediado por Dona Malvina, que é a entusiasta número 1 dessa história. A gente tem que dar os créditos à Dona Malvina, porque ela é muito entusiasta. Sempre incomodou muito Dona Malvina que a família de Gumercindo cague baldes para Panda Mendes. E aí os irmãos de Panda Mendes. Todos idosos, tá, gente? Quando o Panda nasceu, os irmãos dele já eram avós, inclusive. Isso. É uma galera mais idosa, assim mesmo. Bom, esse resumo é que a galera meio que cagou pro Panda. Por motivos internos familiares que não vem ao caso, porque a gente também nem conhece esses motivos. São motivos pessoais dessa galera. E eu tava até conversando com o Panda ontem, eu falei, cara, eu acho que eu entendo um pouco eles, assim. Porque eu fiquei pensando, eu fiquei me colocando na situação deles. Né? Eu fiquei, cara, se minha mãe morre. Se minha mãe morre. E um mês depois, o meu pai está namorando alguém, eu ia ficar bem chateada. Ah, Cris, mas e a maturidade? Eu não sei se eu tô tendo. Não. É isso, assim. Eu não sei, obviamente, se eu seria uma pessoa ignorante com relação ao nascimento de um novo irmão. Talvez não, porque eu não sou desse jeito. Mas eu acho que inicialmente estranhar aquilo ali acontecendo, talvez eu vivesse isso, sim. E eu acho que todo mundo compreende um pouquinho isso, né? Um mês. Tinha um mês que a senhora tinha falecido. Mas aí ontem... Não, mas eu acho assim, eu também... Eu concordo com alguns posicionamentos e alguns pensamentos, mas eu não tenho culpa de nada disso. Nada, mas é essa a minha questão. Eu não escolhi nada disso. Eu não rejeitaria uma criança que não tem culpa. É. Então, e aí o caso, pelo que eu sei, né, que eu vivi, foi o contrário. Parece que todos tinham uma ótima relação com a minha mãe antes dela ficar grávida de mim. Entendeu? Foi a minha existência que gerou o caos. Porque ninguém esperava que um senhor de 70 anos fosse ter mais um filho. E aí, isso gerou o caos entre os meus irmãos. E aí, infelizmente, o meu pai foi distanciado dos seus próprios filhos. E os filhos?
Na verdade, ele não foi, assim, ele visitava, ele estava presente Mas e tal. a família não tinha conexão. Exato. Era uma família sem conexão. Gente, é casos de família isso aqui, tá? É negócio de novela, trama de, sei lá, Glória Pires. É uma parada... Glória Pérez, né? É. Eu nunca sei. E sabe o que é pior? As pessoas tipo, os netos deles, que têm a minha idade, alguma coisa assim, a gente foi privado de se conhecer, de conversar, de trocar viver, né? ideia. É. Hoje em dia o mundo é completamente diferente. Muito provavelmente eles não têm ideia de que isso aconteceu. É isso. Não conhecem o passado, né? É. Eu não conheço meu primo, por exemplo. Sim. Sabe quem é meu primo? Eu vou falar. E aí, ontem, no aniversário da mãe dele, é porque o primo do Panda é famosinho. Mas, por isso que ele tá falando isso. E a gente descobriu recentemente isso. Muito e a gente ficou, recente. famosinho na internet. E aí, ontem, no aniversário de Dona Malvina convidou os padrinhos do Panda pra ir. E eles foram. Não. E a gente conheceu os padrinhos do Panda. Você conheceu, eu já conhecia. Não, mas a gente conheceu aprofundadamente. Sim. Aprofundadamente. Eu fiquei algumas... Você virou um entusiasta. Eu sou antropóloga de coração, né, gente? Sim, entendi. Eu fiz muitas perguntas pra eles, assim, porque Panda conhece fragmentos do pai. De vez em quando a gente encontra uns tesouros perdidos de seu Gumercindo aqui em casa. Seu Gumercindo taurino deixava coisas guardadas dentro de livros. Olha que poético, gente. Eu romantizo muito essa história, por mais que eu saiba que muita gente sofreu nela, né? Mas eu tô muito distante para não romantizar. Entende? Esse é meu status. E aí, ontem, a primeira pergunta que eu fiz pra eles foi: como era seu Gumercindo? Como era garoto Gumercindo? Qual era a vibe de Gumercindo? Porque ele era taurino. Eu queria muito saber mesmo como é que ele era, né? Um taurino que viveu até seus 80 e tantos anos, por favor, eu precisava saber muito dele. E que viveu toda essa trama digna de um romance de qualidade duvidosa, precisava muito saber dele. E aí perguntei de Gumercindo, eles explicaram várias paradas de como ele era, a vibe dele. E, gente, era o Panda, tá? Divertido, agregador, gostava de reunir pessoas, de bater papo, era engraçado, então era muito Panda. Só que nesse balaio, eu estava ali frente a frente com duas pessoas que viveram a raiz dessa família. Nos áureos tempos dessa família no Rio de Janeiro. Família Mendes. Isso. E eles viveram um momento, tipo, reunião de família, festas, toda a família reunida. Uma vida inteira. E Isso, isso, gente, eu tô falando de décadas de 50, décadas de 60, décadas de 70. Família Mendes estava, tipo, bombando. 10, muitos filhos. Isso. Lotada, família lotada. E aí veio a casualidade que eu queria muito conversar com vocês. Do nada, no meio da conversa ontem, eu descobri que eles tinham um sítio aqui do lado, em Brisamar, que fica muito perto daqui de Coroa Grande. É tipo antes de Coroa Grande, né? Na Rio Santos ainda. Sim. E que esse sítio, Era um sítio de família, assim, de reunião de família. E eles vinham pra cá nas décadas de 60, 70, 80, que eram as décadas que o meu pai e o meu avô viviam aqui. Meu pai é nascido em 56. O padrinho do Panda é nascido em 50. Isso. Minha mãe é nascida em 60. É literalmente a mesma geração. E eles viviam aqui. O padrinho do Panda já almoçou no restaurante do Betinho aqui em Coroa Grande várias vezes. Isso. Já comeu Meu as pai coisinhas. já O comeu. pai do Panda também. E era literalmente, tipo, já comeu a casquinha de siri super famosa, a empadinha de camarão super famosa, do Betinho. Era o lance de frutos do mar, né? Era um restaurante especializado em frutos do mar. Poderia ter esperado, né? Eu tô mastigando. Mas eles conviveram. De alguma forma, eles conviveram, família do meu pai, família da minha mãe e a família do pai do Panda. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente, no mesmo período, frequentando os mesmos lugares.
Foi assustador, né? Quando eles falaram isso e eles começaram a falar das referências e das coisas, eu fiquei assim, gente, como assim? A gente tá falando de década de 60, década de 70. É. Olha quanto tempo tem isso. E essa galera tava aqui, todo mundo junto, sei lá, indo pra mesma praia, sabe? Uma viagem muito louca, assim. E a galera década de 70, né? A galera good vibes, passa o dia inteiro fazendo vários nada na praia. Era essa galera, né? Eu fiquei apaixonada pelo contexto disso, pela coincidência disso tudo, da vida. E aí vem o fato curioso, assim, eu passei minha infância inteira aqui, né? Década de 90 inteira, década de 80 inteira. Quer dizer, inteira não, da parte que eu existia. Passei minha infância inteira. Eu me mudei pra Minas em 93. Porque eu tinha 9 anos, né? E aí a gente ficava vindo pra cá em férias, feriado, quando a gente vinha pro Rio. Mas depois de um tempo, a gente meio que parou de vir. E esse sítio aqui, ele ficou um tanto quanto abandonado pela minha família. As pessoas meio que começaram a viver suas vidas, crescer e tudo, né? E aí a gente parou. E era muito guiado pelo meu avô isso aqui, ele que era apaixonado por aqui, né? E ele faleceu em 89 ou 90, uma coisa assim, eu não lembro. Eu era criancinha. E aí a gente meio que parou de vir pra cá e tal. A gente se mudou de Minas pra Volta Redonda em 98. A gente ficou 5 anos morando em Minas. E aí depois, em 2002, eu entrei na faculdade. E eu vim estudar aqui perto. Eu estudei na faculdade rural, que é pertíssimo daqui. E quando eu vim estudar aqui, eu conheci na faculdade um menino que era da minha turma, que era o Serginho, que a família dele era do Bloco da Cachaça, aqui de do Bloco da Cachaça, aqui de Coroa Grande, dos Carnavais, que era da galera local daqui. Isso. E o meu avô era o fundador do Bloco da Chupeta, que era o outro bloco. E tinha guerra de bloco, de bateria. Batucada. De batucada e tudo na rua, nos carnavais e tudo mais. Eles se marcavam de se encontrar no meio da avenida principal para tocar samba. Duelar, entendeu? O duelo do passinho era duelo da bateria. Isso. E o Serginho, na época, na faculdade, a gente do nada conversou. Por quê? Porque no início da faculdade, eu tava morando dentro da faculdade e o Serginho tava aqui em Coroa Grande. E aí, quando todo dia ele ia embora, ia todo mundo conversando e tudo mais, ele falou assim, eu tô morando em Coroa Grande. Aí eu falei, Coroa Grande? E aí foi quando deu o estalo, assim, no início da faculdade, de que Coroa Grande era perto da rural. Eu não tinha feito muita Você não tinha muito associação. conhecimento geográfico? Tipo Rio de Janeiro tá Sim. a oeste de... Aí o Serginho tava ficando em Coroa Grande e eu fiquei Coroa Grande. Aí eu fui falar com ele. E a gente conversando descobriu que tipo os nossos pais se conheciam. Minha mãe conhecia a mãe dele, de Coroa Grande mesmo, que a mãe dele era daqui. Aquelas coincidências da vida. E aí eu me reconectei com Coroa Grande nessa época, lembrando que era próximo, vinha muito pra Itaguaí, passei aqui pra ver, vinha Coroa Grande, tudo sozinha, assim, pra ver as coisas. E aí foi quando eu me reconectei. E eu fiquei, cara, é um paraíso esse lugar, né? E eu fiquei apaixonada de novo por isso aqui, porque eu era muito apaixonada por isso aqui criança. Bom, passados alguns anos, em 2010... em 2008, 2009, por aí, eu falei com meu pai que eu queria muito morar aqui. E a gente começou um movimento de obra junto, pra cá, pra vir morar aqui, né? Sim. E aí, em 2012, essa obra foi concluída e eu vim morar pra cá. E foi na época que eu tava namorando o Panda. E foi quando eu falei pra ele, vou me mudar, quer ir junto comigo? E aí ele veio. Ele falou, tá. Eu nem titubeei. Nessa energia. Eu nem falei, vou pensar. Não, ele só veio, gente. A gente literalmente se mudou, sei lá, em um mês. Foi muito rápido tudo. E aí, eu tava falando isso com o Panda ontem. Por que eu contei essa volta Anedota. toda, né? Porque energia, eu acredito, Isso. é uma coisa muito forte. Isso. Eu acho que determinadas coisas na vida, elas acontecem porque elas acontecem. Tem que acontecer mesmo. É como se toda a energia do planeta ou da existência... apontasse em uma direção, né? Pra acontecer, sabe? E ontem eu tava falando isso com ele. Cara, o Panda, ele, sei lá, morou em Irajá, em Auma, em... Mais aonde? Panda tem uma lista Maria de da lugares. Graça, Itaipu... Ai, tem muito lugar.
Muito lugar. Engenho da Rainha. Ele fez Ele fez o checklist inteiro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E na época a gente morava no Meier, né? Meus pais moravam no Meier e a mãe dele morava com ele no Meier também. A mãe dele ficou muito raiva, assim. Ela falou, como assim você vai tirar meu filho de casa, meu anjo? Eu nem te conheço direito, O meu sabe? neném. O meu neném. Cara. E aí foi quando ela foi morar em Itaipuaçu com a filha dela, né? Isso. Porque ela ficou muito chateada comigo, gente. Ela falou, nunca mais eu olho na sua cara. Eu vou ficar... Eu nunca vou visitar vocês. Eu desejo toda a sorte do mundo, mas eu nunca vou visitar vocês. Nunca vou visitar. Deu um mês, ela já tava aqui com a sacolinha dela. Vamos fazer umas pizzas? Eu falei, meu lanche. Mas o que eu tava falando com o Panda é que é curioso, assim... Se tu contar essa história pra ela, ela fala que nunca falou isso. Ela fala que nunca falou isso. Que ela é dessas. Ela mente nessa cara de pau. É verdade. E aí, o Panda, o que eu tava falando com ele ontem no carro, vindo pra casa, depois desse encontro e dessas conversas incríveis que rolaram com os padrinhos dele. Os padrinhos dele, gente, eles são as coisas dos padrinhos mágicos. Eles são as coisas mais fofas do mundo. Já falo deles. Mas eu tava falando com o Panda no carro. Cara, existia uma energia já da minha família e da família dele aqui, nessa região, né? Diz que o pai dele amava vir pra cá, que ele era super entusiasta dessas reuniões de família nesse sítio que eles tinham aqui, e que ele brincava muito, que ele era muito zoeiro e tal. E o Panda, quando ele veio morar aqui, e eu falo isso pra ele hoje, assim, refletindo sobre o passado mesmo, ele sempre foi uma pessoa da cidade, né? Não era pessoa do mato, do sítio, nem nada disso. Ele não teve essa infância de ficar vindo pra sítio com a família inteira. Tipo, eles até moraram em sítio quando eles eram crianças, em um tempo, mas assim. foi por um tempinho muito Foi curto. muito pouco tempo. Mas ele nunca titubeou, sabe? Ele nunca não gostou daqui. E ele se integrou com o ambiente muito mais do que eu até no início, assim. Porque eu tenho várias questões, assim, de preguiça, essas coisas. O Panda não, ele é aventureiro, ele já subiu esse morro, foi lá em cima ver a vista, lá no alto da montanha. Ele sabe o caminho da caixa d'água, ele já explorou muito mais o ambiente externo do que eu, por exemplo. Não tanto quanto eu queria, mas sim, fiz. Sim, mas a gente tá com um planejamento de explorar junto agora, porque agora a gente tá muito apaixonado pelo lugar e por essas coincidências da vida, né? E eu fico pensando a quantidade de pessoas dentro dessa narrativa, dentro dessa história, da mãe do Panda, do pai do Panda, os irmãos do Panda, que são filhos do primeiro casamento da mãe dele também, e que vieram do norte, né? A mãe do Panda, gente, ela veio de Belém. Atrás de uma história de amor. Exato. E não era o pai do Panda. Só pra ficar bem claro aqui. Ela veio por uma pessoa que ela se apaixonou da Marinha, né? Isso. E ela foi lá na Marinha. Ela largou os filhos lá. Romantizado, tá, gente? Calma. Ela largou os filhos lá com a família dela. Isso. E aí ela veio. Foi. E ela foi. Ela não sabia onde esse homem que ela se apaixonou morava. Tava no Rio de Janeiro. Tava no Rio de Janeiro, ela só sabia disso. E aí ela chegou no Rio de Janeiro e falou, com licença, Marinha, onde fica? Aí as pessoas falaram bem ali, ó, no centro do Rio de Janeiro. E aí ela foi. E achou. E bateu na porta da Marinha. Que? Exato. Bateu na porta da Marinha. Ela tava muito forçando o romance de qualidade duvidosa. Conseguiu no fim. Mas ela tava muito tentando encontrar a trama dela, sabe? Tipo, qual trama é a minha? E aí ela foi. Ela subiu a montanha dela. Bateu na porta da Marinha. O moço tava lá. Quais são as chances? O moço tava lá e o moço era noivo, né? Ele tinha família. O moço falou, eu sou marinheiro. A gente se pegou, mas é que eu sou marinheiro, lembra da lenda? E aí ela ficou chateadíssima, mas ficou aqui. E aí depois que os irmãos do Panda vieram, naquele negócio de vir na coisa do caminhão, como é que é o nome? Boleia. Boleia do caminhão. De Belém até o Rio de Janeiro, pra encontrar a mãe. Os irmãos do Panda eram crianças. Adolescentes. Outra realidade de vida. Criança, Panda Mente, por favor. 11, 12 não, anos eu acho que criança. os meus irmãos não vieram assim, não. Acho que minha mãe trabalhou... Eles vieram. Tua irmã já me contou. Mesmo? Assim. Altas tramas, tá? Dona Malvina, ela viveu a novela Chocolate com Pimenta completa, assim. Caraca. Todos os clichês, Dona Malvina fez check. Mas o que eu queria dizer é que eu acho muito doida essa parada da vida, das coincidências da vida, de que o Panda já tinha uma conexão energética que seja da família dele com esse lugar que a gente mora,
A minha família inteira, né? Minha mãe, a família dela é daqui. Então, nascida aqui, criada aqui, todo mundo. E o meu pai, o meu avô comprou esse sítio, meu bisavô comprou esse sítio na década de 40. Isso. Aleatório, né? Foi uma coisa assim, era um lugar explorado no Rio de Janeiro como um lugar litorâneo que todo mundo vinha mesmo. Isso, era uma possibilidade de futuro Era de um futuro. férias, assim, era um Exato. local... E era um local muito barato, porque tem a história desse lugar também. Sim, O local ficou barato, que o dono era um fazendeiro europeu, de tudo. de tudo, de um espaço absurdo de terra, que era subsidiado por trabalho escravo. E aí, com a abolição da escravatura, os escravos foram embora e falou, é ruim, não vou ficar trabalhando aqui pra você. Sai fora, maluco. E aí, a pessoa não soube gerir, não sabia o que fazer, pegou as malas, foi pra Europa e largou e loteou pra venda, tipo, muito barato. Demorou muitas décadas pra vender as coisas. E pra ter realmente uma administração, entre aspas, e que realmente fizesse gerar uma economia aqui no lugar. Hoje é completamente diferente do que era, né? Então, muitas das terras foram apossadas. Muito. Então, as comunidades ribeirinhas daqui, né, e de praia, de pescadores, e tudo. começaram a voltar aos seus locais de origem. Que foi expulso por causa de um português rico que era... Então, isso é muito curioso. Na origem da família da minha mãe, a minha bisavó era escrava e o meu bisavô, se eu não me engano, era português. E aqui tem história também de muitos jesuítas. Então, a origem da família da minha mãe, e tem alguma pessoa dos povos originários também, né? Dessa região aqui. Porque tinham A Igreja Católica obrigava os donos de terra a ceder um pedaço para a igreja. Indígena, né, que fala. Isso. Eu não sei, mas eu sempre erro, gente. É porque agora, acho que é povos indígenas. Povos originários. Povos originários, é. Isso. E aí, a família da minha mãe tem isso. Mas por que eu tô falando tudo isso? Ah. Porque hoje, e isso é muito importante pra gente que é do Brasil, porque assim, a gente tem, e é isso que eu quero resgatar, a família do Panda, ela tem origem espanhola. A mãe do Panda, né, a família do seu pai, tem origem Pelo espanhola. menos ele me falou isso, né? Mendes né, geralmente. E aí, eles são todos igual o Panda, assim, gente, uma linha produtiva de homens brancos de olhos azuis e verdes, assim, vai longe, né? Vai. Tu olha a foto da família do Panda, todo mundo igual. E aí, ele teve esse relacionamento com a mãe do Panda, que veio de Belém, que é uma família originariamente de povos originários do Brasil. Isso. E aí você tem a minha família, que tem um lado português muito forte, né? Que é o lado do pai da minha mãe, por exemplo. Toda a família dele é de origem portuguesa, a galera Reis. E a parte da mãe da minha mãe é misturado de escravos Reis e de povos originários também. Será que a galera Reis é tipo o Snow de Game of Thrones? Tipo, filhos bastardos de nobres se chamam reis. Não sei. Mas tem essa mistura. Na família do meu pai, tem portugueses, inclusive os portugueses não ricos, portugueses que vieram a nado pro Brasil, só um minuto. Eu sei que a essa altura do campeonato você deve estar falando, caraca, por que a Cris está falando tudo isso? Porque a gente não pensa na nossa origem. Nós somos um país colonizado. E a história que a gente aprende na escola, ela é a partir do dia 1 da colonização. Todo mundo conta pra gente, né? Exato, todo mundo conta pra gente a partir do momento que o Brasil foi descoberto. E a gente estuda muito na escola sobre os conflitos, a partir da descoberta, a partir do momento que a gente queria a independência, e tudo de ruim que aconteceu depois disso, e toda a sequência política, social e econômica por conta disso. Existe uma história, existe uma origem, e essa origem é importante. E a família do meu pai, como eu estava dizendo, a bisavó do meu pai, tataravó, na verdade, do meu pai, ela entrou no navio para vir de Portugal para o Brasil, povo comum, pessoa comum número 3, e ela tinha uma filhinha, tataravó do meu pai. E aí esse navio naufragou, chegando no Rio de Janeiro, chegando no porto do Rio de Janeiro. Naufragou, não muito longe,
tá? Pra também tu não pensar que rolou um Titanic. Naufragou e a minha tataravó faleceu nesse rolê. A minha bisavó, que era criancinha, sobreviveu e nadou do navio naufragado até a costa Como do Rio de assim Janeiro. não é Titanic, Cris? Você é tataraneta da Da Rose. Rose. Cadê o cordão? Isso. Tacou no Ela mar, tacou no mar. entendeu? É. Mas a minha tataravó, a minha bisavó, Será que chegou... é por isso que você gosta tanto de Titanic? Porque existe essa memória ancestral aí de... Ururu, bota a flautinha aqui desafinada. A minha família é a flautinha desafinada, entendeu? É a flautinha sem o colar rico. Titanic desafinado. É o Titanic desafinado. Mas ela chegou no Rio sem documento. Sem Aranembeira. E aí veio minha avó e... Dito isso, a família do meu pai, ela é uma misturinha de negros e portugueses. Né? A família do meu pai, ela vem dessa misturinha aí também, que é muito tradicional aqui no Brasil, inclusive. Negros com portugueses, né? E então veio desse povo que era escravo de alguma forma aqui no Brasil, né? E que recebeu essa liberdade aí, enfim. Nossa história, e foca na nossa história, do Brasil. Por que é importante a gente conversar com as pessoas antigas? E eu tava falando isso com o Panda muito recentemente, assim. A minha mãe e o meu pai são pessoas que têm aí uma realidade de vida e uma idade que não são pessoas idosas. Né? Eles, se fosse na década de 90, eles seriam considerados idosos da família, mas eles não são idosos na realidade atual. E a gente está tão preocupado com viver o hoje, produzir, entregar e fazer coisas para frente, pensando no nosso futuro, A gente esquece de olhar para trás. A gente esquece de olhar para trás e a gente esquece de pensar. Eu lembro muito do Caio, da Jut, na época que a Jut estourou no YouTube e tal, e o Caio, ele é uma pessoa que começou a questionar a ancestralidade dele, né? Porque ele falava que ele era uma pessoa considerada negro por algumas pessoas, mas ele não se considerava, e aí ele começou a refletir sobre a origem dele. E eu lembro que isso explodiu muito na internet na época que ele fez um texto até falando sobre isso, sobre o que é ser considerado negro no Brasil. E hoje eu fico pensando o que é ser considerado do Brasil. Porque a gente é isso. A gente é o fruto de umas histórias muito loucas. Pensa só, na comunidade que foi escravizada africana, a gente não é considerado africano. Na comunidade dos povos originários, a gente não é considerado indígena. Não. Na comunidade europeia, Não é a indígena gente... que fala. É, originário. Ah, eu não sei. Na comunidade europeia, nós também não somos considerados europeus. O Panda não é branco, tá? Né? Para um europeu, né? Não é branco para um europeu. Ele é branco para o Brasil. Isso. Mas aí o que eu fico pensando é, o que a gente se considera? Não existe um carinho à nossa nacionalidade porque foi um ato comercial. Sim. E o que gerou diversos conflitos, diversas mortes e matou diversos gênios da nossa cultura foram atos comerciais. Sim. E aí, pra que tudo isso? Pra que a gente tem um montão de gente miscigenada, uma mistura gigantesca de povos, se a gente nem consegue se unir, sabe? Sim. A gente, eu acho assim, E aí, dentro do Brasil... Os novos pontos históricos começam a tentar apagar a nossa conexão com um passado que foi criminoso. Sim. Sim. Mas que, assim, tiveram vários exemplos de várias famílias que queriam prosperar nessa terra. Vídeo as nossas famílias que compraram terrenos aqui próximo para prosperar, para unir a família, para unir com outras pessoas. Para ter alguma coisa, né? Exato. É essa cultura das posses que antigamente tinha muito, né? Essas histórias estão sendo apagadas do nosso tempo. Sim. A gente não registra e a gente não passa isso para frente. Essa tentativa desse vídeo é um registro, né? Que vai ficar aqui a história. Quero que meus filhos vejam isso daqui um dia, sabe? E entendam a história original da família deles. Porque, gente, eu acho que falta muito isso, assim. Eu sentia falta de conversar com pessoas mais velhas. Eu acho que eu já explorei muito da minha avó e continuo explorando a mãe do meu pai, que continua viva. A mãe da minha mãe não gostava muito de falar das coisas, porque ela sofreu muito, né? A parte jovem dela daqui foi de muito sofrimento,
A família da minha mãe passou situações muito complicadas com relação à vida mesmo, comida e tudo isso. Quando meu avô morreu, meu avô ajudou a construir a Rio Santos. Aqui onde a gente está, ele era pedreiro. Quando a minha avó, e não estou colocando pedreiro numa classificação de necessidade. Era o que ele de fato era. Mas ele não tinha formação nenhuma, sabe? É isso que eu quero dizer, assim, ele vivia de biscates, é isso que eu quero dizer. Ele não tinha uma formalização de trabalho que levasse dinheiro para casa dele, né? E a minha avó, quando meu avô morreu, ela tinha 40 e poucos anos, assim, tava com um monte de filho em casa. E ela precisava alimentar essas crianças. E aí foi quando ela fez ela não tinha... Ela só sabia escrever o nome dela, né? Que era Benedita. E aí ela virou servente da escola aqui, em Coroa Grande. Eu tenho muito orgulho de saber disso. E toda vez que eu olho pra escola, que eu passo aqui perto da escola, eu lembro disso... Porque ela tinha muito orgulho disso, de ter sido servente na escola daqui, porque foi assim que ela alimentou os filhos dela. Foi assim que ela criou a oportunidade dos filhos dela serem quem eles são, de alguma forma, também. Né? Minha mãe, principalmente, e o irmão mais novo dela, que eram os mais novinhos, assim, de quando meu avô faleceu. Então, eu acho muito bonita essa história de luta e de força, mas... De novo, eu, como neta, tantos anos depois, eu romantizo muita coisa que pra eles foi dor. E eu não quero romantizar coisas que pra essas pessoas todas da nossa história foi dor. E é isso que eu queria dizer. Foi muito incrível conversar com os padrinhos do Panda ontem. Foi muito incrível entender um pouco dessa história. A gente descobriu que o padrinho do Panda foi fotógrafo durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Então o estilo de vida dele e da esposa dele conversa muito com o estilo de vida que eu e o Panda acreditamos. Eles eram criadores de conteúdos, né? Exato, era uma professora e um fotógrafo. Eles eram criadores de conteúdo da época dele. Que muito provavelmente fugiam das obrigatoriedades, do estereótipo do que um casal deveria ser nessa época. Sim. Pra própria família, isso, né? Ele falou isso pro Panda ontem, que a vida deles era muito leve, muito diferente, assim mesmo. Porque eles não exigiam muito da vida. E eles eram felizes dentro da realidade de vida deles. E olha que interessante, ele era o filho mais novo da família dele, e eu sou o filho mais novo da minha família, e também assumi uma responsabilidade de não seguir obrigações, de construir algo diferente, de olhar com o mundo por uma lente diferente, sabe? Sim, sim. Eu achei muito bonito, cara. E a gente ainda vai na casa deles, que a gente quer muito conversar mais com eles, né? Ontem era no meio do aniversário, foi tudo muito corrido, assim. Mas a gente quer conversar mais, perguntar mais. Ele tem todo um acervo de fotografias e histórias. Olha isso, cara. E ele adora conversar, então vai ser muito legal ter esse contato com ele e, de alguma forma, registrar na mente até do Panda esse sentimento de pertencimento. Que eu acho que é isso que todo mundo busca, né? Muito mais do que construir algo incrível e deixar o seu legado para a sociedade, é você entender por que você existe. E de onde você veio. E por que você existe. O que constrói a pessoa que você é? Né? O Panda, por exemplo, falou ontem quando chegou aqui em casa. Foi tão bom ouvir determinadas coisas porque finalmente eu sei por que eu sou assim. Ele se identifica muito com a família do pai dele e ele tem um jeito muito parecido com essa galera. E ele não conviveu com eles, ele não teve a oportunidade de trocar com eles. Né? E aí descobriu agora quem ele é de verdade. E isso dá uma conclusão psicológica mesmo, né, na gente muito grande, assim. E nós, brasileiros, a gente precisa parar de contar a nossa história a partir de 1500. Os portugueses descobriram o Brasil, mas eles não descobriram a gente em 1500. A nossa história, de alguma forma, já existia aqui. Então, os nossos traços, de alguma forma, já estavam por aqui. De algum jeito, né? Vou indicar um livro, então, pra galera ler, que eu ainda não li, mas tá na minha lista. 1499. Um ano antes do descobrimento. E... Que tenta juntar alguns fatos para meio que construir uma ideologia de como era antes de toda a bagunça. A gente não é 1500 pra frente. A gente já era. De alguma forma. Ai, Cris, mas a minha família veio toda da Europa. Parabéns, mas se veio e viveu aqui, criou raízes aqui, de alguma forma esteve em conexão com
o Brasil. Isso. O Brasil de verdade. Isso. E isso importa mais do que qualquer outra origem de sangue. Sabe? Essa maluquice de origem europeia que muitas famílias brasileiras têm. Eu acho muito mais bonito quando eu descubro, de novo, não romantizando, porque são pessoas que sofreram muito e que foram assassinadas e que, né, aconteceu coisas muito horríveis aqui no nosso país. Infelizmente. Infelizmente. Então, de forma alguma eu tô romantizando a colonização, não é sobre isso. Mas existe uma origem. E nós somos fruto desses povos originários do Brasil. E assim como a gente não sabe qual é a história dos nossos avós, nossos pais e as pessoas próximas que formam a nossa família, a gente não sabe qual é a origem da nossa terra. A gente não sabe como é que tudo caminhou para chegar até o ponto que chegou. Sim. E, tipo, a gente, por exemplo, viajou pro Peru e descobriu que o povo originário do Peru era extremamente benevolente e receptor de novas culturas, de Sim. novas pessoas, novas histórias. Eram pessoas boas que não guerreavam. E eles foram dizimados. Mas os peruanos não deixam a história original deles se O apagar. cachorro se deu bem agora, né? Caiu um pãozinho no chão. Os povos peruanos não deixam a história original deles se apagar. Sim. Eles são revivem fiéis diariamente aquela à história. história deles, sim. E a gente não. Eu acho que falta amor próprio. E a partir de hoje, gente, assim, e é uma coisa que eu já sempre prezei, história era uma das minhas matérias favoritas na escola. Ah. Lembra do rolê de a pessoa que emprestava as folhas do fichário, essas coisas todas? Eu dava aula de história pra galera no corredor, assim, porque eu transformava a história que eu aprendia na sala de aula Em uma série da Warner. em uma série. Eu contava como se fosse fofoca. Isso. Você já viu isso? Eu falava, os filisteus. Eu falava assim. Eu sempre dou esse exemplo dos Sempre. filisteus porque era muito divertido. Eu adorava contar a história como se fosse fofoca pra galera. E é uma parte, eu acho, que da nossa existência que, a partir de hoje, eu vou fazer muita Esse vídeo questão... foi isso, tá, Cris? É. Você contou a minha história, a história da família do meu pai, E a da sua minha história, família da história em da sua fofoca. família, no formato de fofoca. Mas eu não sei, assim, eu sinto que eu tenho uma missão dentro do meu coração de compartilhar o máximo possível de histórias. O que as pessoas que ouvem essas histórias até o final vão fazer com essas histórias, aí é com vocês. Mas a minha missão eu vou continuar cumprindo. Aonde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver viajando, conhecendo, explorando, eu virei aqui e vou compartilhar histórias com vocês. Porque eu acho isso, assim, Precioso demais. precioso e a gente precisa ouvir histórias. É verdade. A gente precisa parar e prestar atenção. Larga o celular um pouco, para e presta atenção. Pô, mas se largar o celular um pouco, eles param de ver o vídeo. Não agora. Na hora que Depois você que acabar esse vídeo? Depois que acabar o vídeo. É isso, assim, que eu tenho pra dizer. Eu espero que tenha sido um vídeo de anedota divertido pra vocês. E desculpa porque eu falo devagar mesmo, gente. Eu falo tipo o Ross, pausando. Não sei se você reparou isso, mas eu sou desse jeito. E eu falo, sim, pra mas suprir as pessoas esses geralmente buracos aí. colocam no 1.5. Dá teu jeito Isso. pra ver esse vídeo aqui, tá? Beijo. Obrigada pelo carinho e por ter chegado até o fim do vídeo. Tchau. Show.